bem, bem-vindos de volta e dando sequência ao nosso projeto Space Pong. Vamos continuar aprendendo Godot no nosso mini curso gratuito aqui no YouTube. Se você está gostando desses vídeos, deixe seu like, seu comentário e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar recebendo conteúdo como esse. Bom pessoal, até esse momento criamos nossa cena do player, nossa cena principal, instanciamos o player dentro dessa cena e fizemos algumas configurações iniciais, como a definição do background. Então você já entendeu alguns conceitos iniciais da Godot. A partir daqui, vamos começar a trabalhar com a programação. Lembrando, esse curso não abordará princípios básicos de programação. Então, caso você se sinta muito perdido, embora eu não vou deixar isso acontecer, eu recomendo que pesquise sobre esses assuntos, tá? Lógica de programação e programação orientada a objetos. Sabendo disso, podemos continuar. Bom pessoal, cada nó na Godot é de um determinado tipo. Vocês notaram que ao adicionar um nó, pesquisamos por Character Body 2D, Sprite 2D, ou seja, tipos diferentes de nós. Esses tipos herdam características próprias de uma classe. Daí entra o assunto programação orientada a objetos. Então vejam só, se eu selecionar o player aqui na nossa árvore, olhando no inspector temos várias opções, selecionando o background temos opções diferentes. Isso acontece pois temos dois tipos diferentes de nós. Aqui temos o tipo Sprite e aqui temos o tipo Character Body 2D. Esses nós, como falei, herdam de uma determinada classe. Vamos entender melhor ao criar um script. Então vamos fazer isso. Para abrir nossa cena do player, como eu já fechei aqui a abinha, eu posso encontrar em File System. Aqui está o player. Para adicionar um script, ou seja, um código a um nó, eu posso clicar sobre ele com o botão direito, vir na opção Attach Script, ou seja, anexar um script. No caso, eu vou adicionar um script ao nó raiz, pois eu quero ter acesso a todos os filhos dele. Então, vamos adicionar um script ao nó raiz. Eu também posso vir nesse atalhozinho. Ao adicionar um script, você pode fazer algumas configurações iniciais, como definir a linguagem. No caso, vamos usar a GDScript. Inherits, vamos manter Character Body 2D. Então ele vai estender a classe Character Body 2D. Novamente, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em template, pessoal, olhem só. A Godot fornece alguns templates de código prontos. Você pode optar por adicioná-los ou não. Geralmente, não vamos adicionar nenhum template, vamos fazer tudo do zero. Mas, para essa primeira explicação, eu vou adicionar o template default para explicar alguns métodos para vocês, ok? Nas próximas vezes, não vamos marcar essa opção. Aqui podemos deixar desmarcado e em caminho vamos definir onde queremos salvar esse script. Então, abrindo a pastinha, lá no diretório raiz, vamos lá, subir um, vou criar uma nova pasta chamada scripts. Vamos salvar player.gd dentro de scripts. Inclusive, GD é a extensão de um script, tá? Fica a dica para procurar um script aqui em File System depois. Vamos lá, Create. Prontinho, pessoal. Já temos o nosso primeiro código pronto para ser editado com o GDScript. Então, o GDScript é uma linguagem de programação própria da engine que é muito semelhante ao Python. E, no geral, ela é bem amigável para iniciantes. Essa linguagem carrega princípios de programação orientada a objetos. Isso quer dizer que, nesse caso, ela está herdando ou estendendo Character Body 2D. Character Body 2D, além de ser um tipo de nó, é uma classe em sua essência. Então, uma classe, pessoal, eu vou clicar sobre ela com Ctrl pressionado, e acessamos a documentação referente a essa classe. Uma classe, de forma bem resumida, carrega um conjunto de características e comportamentos para um determinado nó, ok? Então ela tem suas propriedades, tem seus métodos próprios,
Tudo isso pode ser usado e modificado via código. É por isso que cada nó tem valores diferentes no inspector, ok? Então, voltando ao nosso script, clicando 2 vezes aqui nessa listinha, no player GD, essa primeira linha informa que esse script está estendendo a classe CharacterBody 2D. Então, podemos usar e modificar tudo referente a essa classe, certo? Abaixo temos 2 métodos. Um método nada mais é do que um bloco de código que realiza uma função específica. Podemos criar métodos próprios, métodos personalizados para várias finalidades, e temos métodos prontos que a linguagem fornece. Esses métodos prontos são caracterizados por esse underline antes de seu nome, ok? Então aqui ele trouxe 2 métodos. Eu vou adicionar mais um que também considero e de fato é um dos métodos principais da Godot, tá? Então esses 3 métodos, vamos entender o que cada um deles faz, o que cada um deles significa. Primeiro método, ready. Esse método é executado uma única vez o mais rápido possível quando o nó fica pronto na cena. Ou seja, assim que o player é criado na tela do jogo, esse método é executado uma vez o mais rápido possível. Eu vou deixar o código comentado e caso você queira, pode anotar essas informações. O próximo método é o process, também muito importante. Ele é executado a cada frame do jogo, ou seja, a todo tempo. Durante todo o jogo, esse método continua sendo executado. Então você pode usá-lo para fazer atualizações na lógica geral do jogo. Por exemplo, para detectar a quantidade de pontos do jogador para dar a ele uma vida extra ou coisas do tipo. Então vamos comentar. O terceiro método é relativamente parecido com o process. O physics process é usado para atualizar coisas relacionadas à física do jogo. E ele também é sempre executado, no caso, a cada quadro físico do jogo. Agora, talvez você esteja se perguntando quando usar um e outro. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar um exemplo para um jogo Space Shooter, um jogo de navinha. No método ready, eu poderia, por exemplo, realizar a contagem de munições disponíveis na nave. Então, assim que a fase inicia, assim que a nave está pronta no jogo, é realizada essa contagem de munições disponíveis na nave. Em process, ou seja, a todo tempo eu posso verificar quando o jogador pressiona o botão de tiro, para assim atirar. Como esse método é executado a todo tempo, eu posso fazer verificações relacionadas à lógica do jogo. Nesse caso, verificando quando o jogador pressiona um botão e atirando. Já em Physics Process, podemos derrubar a nave inimiga. Pois aqui estou lidando com física. Então essas são as principais diferenças. Para concluir, o método ready é usado para configurações iniciais, quando o nó está pronto na cena. Já o process é usado para atualizações gerais na lógica do jogo. E o physics process é usado para atualizações relacionadas à física do jogo. Ok? Entendido esse conceito sobre esses 3 dos principais métodos disponíveis na GDScript, podemos seguir com a programação do player. Então, pessoal, para programar o player, inicialmente eu não vou precisar do ready, então vou apagar, também do process, vou manter o physics process e vou apagar os comentários, deixando tudo vazio, ok? Note que essa palavra pass estava em todos os métodos. Ela serve para dizer a Godot o seguinte: ignore esse método por enquanto, ele está vazio, mas ignore-o.
Se você não utilizar o pass, você vai ter um erro, pois a função não está fazendo nada e o programa interpreta isso como um erro, ok? Vamos começar nossa programação declarando uma variável. Para isso, utilizamos a palavra-chave var, em seguida o nome da variável, vou chamá-la de speed e vou atribuir um valor. Inicialmente 100. Diferente de várias linguagens de programação, na Godot você não precisa do ponto e vírgula, tá? Então, declaramos uma variável speed que conterá o valor de velocidade para a movimentação do nosso player. Dentro do método, vamos trabalhar nessa lógica. Bom, pessoal, quando eu vou movimentar o player? Quando o jogador pressionar uma determinada tecla, né? Então entram os condicionais. Eu vou estar verificando com um if se a setinha para a esquerda no teclado foi pressionada. Podemos fazer isso utilizando input.isActionPressed, essa terceira opção. E aqui escolher uma ação de entrada. No caso, vamos pesquisar por left. Aqui está. Em seguida, 2 pontos para programar o que acontece quando essa condição for verdadeira. Bom, pessoal, o que estamos fazendo aqui? Estou verificando se a função isActionPressed da classe input retorna verdadeiro quando o left é pressionado, ou seja, a setinha para a esquerda. Essas ações de entrada podem ser configuradas também em Project Settings, aqui em Input Map. Você consegue adicionar outras ações aqui. Faremos isso em outros momentos. Então, dentro dessa condição if, deixa eu remover o pass. Dentro da condição if, vamos acessar velocity, que por sua vez é uma propriedade do character body 2D, ponto x. Eu quero movimentar o player no eixo x, no eixo horizontal, para ele se mover para a esquerda e para a direita. Então, velocity.x será decrementado o valor de speed, que definimos anteriormente na variável speed. Certo? Então, pressionei para a esquerda, vou decrementar 100 da velocidade no eixo x. Ok? Agora, próxima condição. Note que, ao pular a linha, eu tenho uma indentação. Essa indentação é muito importante na Godot. Note que não abrimos e fechamos chave, como geralmente fazemos em outros editores. Isso é feito na Godot através da indentação. Então, a gente tem esse espaço que define o que está dentro dessa condição if. Para eu sair dessa condição, eu preciso utilizar o backspace e assim sair da indentação do if, ok? Para entrar novamente, utilize a tecla Tab. Então faça a indentação com backspace e Tab, certo? Próximo if, vamos verificar para a direita. Então isActionPressed right. Quando pressionado para a direita, então velocity.x mais igual a speed. No caso, valor positivo, né? Estou incrementando, para a esquerda estou decrementando. Beleza, pessoal, mas só isso não basta. Agora eu preciso, de fato, mover o player, pois aqui eu apenas atribuí e decrementei valores de velocity.x. Eu posso fazer isso com a função moveAndCollide. Essa função move um objeto e detecta colisões durante esse movimento. Para ela funcionar, vamos passar o valor de velocidade vezes delta. Já vou explicar isso para vocês. Agora vamos salvar o nosso script com Ctrl S. Note que ele não está salvo, então Ctrl S. Isso aqui eu vou descartar, provavelmente é algo que eu fiz antes da aula. Então, close. Prontinho. Agora podemos executar o nosso jogo e o que fizemos aqui já surtirá efeito no player. Vejamos. Ao pressionar para a esquerda, eu tenho um movimento. Meu player foi embora e para a direita ele retorna, né? Então, conforme eu teclo aqui,
é atribuída ou decrementada uma velocidade do player, né? Agora já perdi o player de vista. Isso acontece porque não zeramos a velocidade antes do método ser executado novamente no próximo quadro. Então precisamos fazer isso aqui no início do método. Então vamos definir velocity.x igual a 0. Isso vai garantir que não haja nenhum movimento acumulado na próxima vez que o physics process for executado. Vejamos. Lá está nosso player se movendo para a direita e para a esquerda. Está muito lento, né? Fiz isso propositalmente para mostrar para vocês que podemos alterar o valor da nossa variável diretamente no ambiente 2D. Podemos fazer isso escrevendo export antes da declaração da variável. Assim, ao voltar ao 2D, Ctrl S antes para salvar, voltando ao 2D, eu posso testar esse valor diretamente no inspector. Olhem só, aqui está a variável speed que criamos no script. Então vamos aumentar para 350. Vejamos. Olha só, então os testes ficam muito facilitados. Assim eu não preciso abrir o script, salvar o script toda vez que quiser alterar algum valor. Legal? Então tá aí a movimentação do nosso player. Acho que 400 talvez fique uma velocidade ok. Vejamos. Legal, acho que está bom para começar. Antes de prosseguir, vamos voltar ao script, vindo aqui no nosso ambiente script. O que delta significa? Notem que no método physicProcess temos esse parâmetro delta. Bom, pessoal, delta nada mais é do que a quantidade de tempo passado antes do último quadro. Podemos usar o delta para garantir que o nosso physicProcess seja executado em um tempo padronizado, independente se o jogo está sendo rodado a tantos FPS em um dispositivo e tantos em outro. Então isso garante que a velocidade a qual esse método é executado seja constante, independente da velocidade do jogo na máquina do usuário, ok? Para fazer isso, multiplicamos velocidade por delta, ou seja, a velocidade pela quantidade de tempo passada desde o último quadro, onde foi executado o método anteriormente, tá? Então, pessoal, utilizar delta faz com que o seu jogo, ou o seu objeto programado no caso, mantenha uma velocidade constante, independente da taxa de quadros onde o jogo está sendo executado. Legal? Sei que é um assunto um pouco mais técnico, mas para esse primeiro momento entender isso basta, ok? Então podemos prosseguir com o nosso jogo. Essa aula vai ficar um pouco mais longa, mas tudo bem. Voltando ao ambiente 2D, na nossa cena Game, eu vou adicionar um novo tipo de nó. Então, selecionando o nó raiz, vamos adicionar um novo nó filho. Esse será do tipo Static Body 2D. Vamos entender melhor esses tipos de nós body. Bom, na Godot temos 3 nós de corpo físico, ou seja, Physics Body. Cada um deles é utilizado para diferentes aplicações. Para o movimento do player, por exemplo, utilizamos o Character Body 2D. O Character Body 2D é usado para a criação de personagens controlados pelo jogador ou até mesmo pela máquina, pela inteligência artificial programada. Já o Static Body, o qual iremos utilizar agora, é muito usado para corpos estáticos, como o próprio nome diz. Ou seja, podemos usar para criar uma parede, para criar uma rocha no cenário ou para plataformas fixas, por exemplo, ok? Rigid Body 2D. Esse nó é usado para a criação de objetos afetados por simulação física, como bolas, caixas que caem, em resumo, tudo que é afetado por física, ok? Então, pessoal, para esse caso,
eu quero criar as paredes em torno do cenário, ou seja, Static Body. Vamos lá, selecione Static Body, Create, aqui está ele. Para o Static Body, eu preciso de um shape, ok? Ou seja, de uma forma de colisão. Então vamos adicionar outro nó dentro de Static Body. Vamos lá. Collision Shape 2D. Create, prontinho. Vamos adicionar um shape aqui em Inspector. Eu quero um shape do tipo retangular. Bom, essa será a parede de cima. Então, vamos ajustar aqui o shape para a parte do topo do cenário. Essas paredes serão usadas para realizarmos colisões, tanto com a bolinha quanto também colisões do player, certo? Prontinho, vamos renomear o nosso nó. Top Wall, a parede de cima. E vamos lá, agora eu vou criar uma parede para a lateral esquerda. Para isso, novamente, vamos selecionar Game e adicionar outro Static Body. Esse Static Body, por sua vez, também terá um Shape. Collision Shape 2D. Vamos adicionar um formato e editar. Então esse será para a lateral esquerda. Esses colisores não serão exibidos no jogo, obviamente. Então eles não têm uma sprite, tá, pessoal? Apenas uma área mesmo para colisão. Bom, esse será o left wall. E agora podemos duplicar esse nó com Ctrl D. O nó duplicado será o right wall. A parede da direita. Vamos selecionar o Collision Shape. Utilizar a ferramenta Move para movê-lo na horizontal para o outro lado. Se executarmos nosso jogo, Ctrl S para salvar, vejamos o que acontece. O player não passa desses pontos, pois ele colide com os colisores que criamos e o método Move and Collide, que programamos lá no player, detecta esse colisor. Por isso ele para de movimentar o player assim que a colisão é detectada. Legal? Então voltando lá em Game, para finalizar nossa aula, vamos adicionar um outro tipo de nó. Selecionando o Game, vamos adicionar um nó filho, dessa vez um nó do tipo Área 2D. O Área 2D é muito usado para detectar entradas ou saídas de regiões. É muito semelhante a um trigger, muito usado na Unity, por exemplo. Então vamos adicionar um Área 2D. Esse também pede um Collision Shape, tá? Então vamos adicionar um Collision Shape. Vou definir uma forma retangular e movê-lo para baixo, pois esse será o buraco. Então, com o Área 2D, podemos detectar quando a bolinha entrar nessa região e assim resetar o jogo ou diminuir as vidas do jogador, tá? Para a visualização ficar melhor, eu posso alterar essa propriedade Debug Color. Vou deixar em vermelho. Legal, pessoal? Podemos fechar, renomear o Área 2D para Hole, ou seja, o buraco. E prontinho, vamos executar. Lá está, não conseguimos ver os colisores, mas eles estão lá prontinhos para darmos sequência ao nosso projeto. Bom, pessoal, por essa aula é isso, uma aula bem mais extensa, mas que foi muito importante para continuar entendendo os princípios dessa Game Engine. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like nesse vídeo, comentem se tudo ficou claro, se restou alguma dúvida, comente também, vamos fazer ao máximo para te ajudar.
Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.